Estamos ao vivo, direto da Delegacia de Polícia Civil de Jaguarão, Rádio Cultura, programa Ligação Direta, Lucas nos estúdios. Vai começar a coletiva com a delegada de polícia de Jaguarão. Vamos lá? Eu vou começar. Entrou aí? Bom, pessoal, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença da imprensa para acompanhar esse caso, tá? Eu vou começar, acho que fazendo os relatos iniciais, para depois vocês fazerem as perguntas que quiserem. Bom, o fato aconteceu, então, na madrugada de sexta-feira, por volta das 4h30 da manhã, e, num primeiro momento, aparentemente se tratava de um crime de duplo latrocínio. E por que se trabalhou com essa hipótese de duplo latrocínio? Porque um casal foi encontrado ferido com disparos de arma de fogo no interior da sua residência e, na mesma ocasião, foi subtraído da residência do casal o veículo da família, tá? Esse veículo ele foi encontrado em seguida, abandonado, no outro lado da cidade. A partir daí, então, se iniciou a investigação do crime e desde o primeiro momento em que se fizeram as avaliações ali preliminares da cena do crime, dos relatos iniciais das primeiras testemunhas, se verificou que existiam algumas inconsistências entre a cena encontrada no local e os relatos daquelas testemunhas que estavam dentro da residência por ocasião do delito. A partir daí, começou-se então a se trabalhar com a hipótese de não ser um latrocínio e sim um homicídio. E se começou também a receber informações, né, de colaboradores, de informantes da Polícia Civil, referindo possível envolvimento do filho do casal no delito. Na noite, então, de sábado para domingo, anteriormente, né, a esse fato, se ouviu o rapaz, quem estava na residência no dia do crime era o casal que foi assassinado, o filho juntamente com a namorada e uma menor, que era também filha do casal. Num primeiro momento, se ouviu como testemunha tanto a namorada quanto o menino, né, tomando aquelas informações iniciais. E aí, depois de crime dele no fato, porque tinham questões que ele não sabia explicar. Como, por exemplo, uma delas que nos chamou muita atenção era o fato de que ele não sabia explicar, não sabia dizer, mesmo que questionado, né? Eu estive no local do fato, juntamente com ele, para ele explicar como tinha ocorrido a cena, e ele não sabia explicar, por exemplo, por onde os autores do crime teriam entrado. Porque é uma residência que possui um portão grande de garagem e e uma porta. Ele referia a todo momento que tanto o portão quanto a porta eles estavam fechados, justamente porque a mãe normalmente fazia a revisão antes de dormir das fechaduras para ver se estava tudo fechado, e não havia nenhum sinal de dano ou arrombamento nessas entradas da casa. E ele não sabia explicar. Questionado, ele não sabia explicar como que tinha entrado. Bom, e a partir daí começou a se trabalhar, então, como eu referi, essas inconsistências nos relatos. Na noite, então, de sábado para domingo, após um trabalho intenso que vinha sendo feito desde a prática do delito, nós conseguimos obter, com a apresentação de advogado, a confissão do rapaz como na participação, né, com a participação no delito de duplo homicídio dos pais, tá? A menina, a namorada, né, também ajudou nessa questão, porque
muito diferente do primeiro depoimento deles. Eles acabaram contando ali o que efetivamente tinha ocorrido. Claro que ele confessou, mas fez algumas alegações por óbvio, no sentido de tentar se eximir ou diminuir a sua responsabilidade no fato. Temos também as informações prestadas pela menor, filha do casal também, que estava na residência no dia do fato e colaborou muito no sentido de que a família e ela mesma começou a se dar conta que tinha alguma coisa errada, considerando o que aconteceu no dia do fato, o comportamento do irmão, né, e algumas coisas que não fechavam bem, se bem analisadas, tá? E aí no domingo ele acabou confessando. Solicitei então a prisão preventiva, que foi cumprida na madrugada do domingo mesmo, tá? Estão sendo analisadas outras circunstâncias que eu sei que depois vocês vão perguntar, a gente vai esclarecer. Quem foi exatamente o executor? Quem foi que desferiu os tiros? A gente não pode afirmar ainda com certeza se foi ele ou se foi uma terceira ou uma quarta, se eram duas pessoas, porque o que ele relata no primeiro momento, no primeiro depoimento lá dele, né, que ele teria visto dois indivíduos, os quais estavam fugindo com a caminhonete, e esse é o relato inicial dele, né, que ele viu, mas que estavam de capacete, enfim. Só que o que se pode afirmar nesse momento é que existia pelo menos mais uma pessoa na cena do crime, justamente porque a caminhonete foi levada e as 3 testemunhas estavam na casa quando a polícia chegou. Então, pelo menos, trabalha com a hipótese de pelo menos mais uma pessoa na cena do crime. A questão como é que foi a morte ali em si. A família, o casal, estava deitado na cama, no quarto do casal. Eles foram alvejados com um disparo de arma de fogo cada um. A princípio se trata de uma arma calibre 22. Um fato que também nos chama atenção é que tanto a menina menor, né, quanto os outros dois, eles não referem gritos ou qualquer reação por parte do casal, o que nos leva a uma desconfiança. E isso é uma desconfiança que a perícia vai apontar, né? Se aconteceu isso que a gente imagina ou não. Que ele possa ter dado alguma substância, algum medicamento, enfim, para que os pais não acordassem, né? Em outras palavras, tivesse dopado os pais, porque eles não esboçaram nenhuma reação no momento que foram atingidos. Então essa é uma outra circunstância. Os tiros atingiram um no olho e o outro no lado direito da cabeça. Estamos aguardando alguns resultados de perícias, né? Solicitei perícia também no veículo, tentar colher impressões digitais, material genético, enfim, e algumas perícias que eu solicitei em relação às vítimas. Não sei se querem me perguntando, que daí eu vou esclarecer. Eu acabei de fazer os questionamentos antes, mas tenho mais uma dúvida. Esse veículo, ele teria roubado como uma forma de despistar? Se acredita que o veículo teria, e isso foi uma outra coisa que nos chamou a atenção, porque se tratasse de efetivamente um latrocínio, né, a pessoa quer o patrimônio. Por que o veículo seria abandonado? Né? Outra questão que também vai ser questionado, motivação, tá? A motivação do crime, o que a gente pode dizer até então, é que ele refere, e a menina fala isso muito também, que ele tinha, assim, um relacionamento, por vezes, conturbado com os pais, né? Típica relação de pai e filho. E ele referia assim, porque meu pai e minha mãe não deixavam eu ir em tal lugar, ou não queriam que eu andasse com tal companhia. Essas coisas típicas, assim, de relação de pai e filho com um filho adolescente, vamos dizer assim, né? E isso causava alguma revolta nele. Ele falava também que a mãe teria descoberto que ele era usuário de maconha, e nesse sentido ela incomodava.
e aí tentava controlar mais ele, mas que isso eram momentos e que aí depois eles faziam as pazes, tá? E a outra questão que também foi levantada é uma questão patrimonial, que os pais teriam um campo que teria sido herdado e que ele poderia estar de olho no campo, no patrimônio, na casa, né? E ele também referiu a questão última, né? Que do auxílio emergencial, que ele teria recebido um auxílio emergencial e a mãe teria ficado com tal auxílio. Mas então são várias coisas que ele fala que a gente não consegue chegar a uma conclusão final a qual foi efetivamente o motivo do crime, né? Então essas questões ainda elas estão sendo apuradas. O celular dele foi apreendido, o WhatsApp, por exemplo, já tem... Vou falar dessa questão. Uma outra coisa é da questão do planejamento, tá? Por que a gente falou? Porque ele mesmo falou que há 2 anos ele vem planejando isso. E como que isso acontecia? Há 2 anos ele teve a ideia, né? E isso acontecia em momentos que ele discutia com os pais. Ele fala muito assim, que eu tinha picos de raiva. Ele usa essa palavra. Eu tinha picos de raiva. E durante esses 2 anos, esses picos de raiva, eles iam e voltavam. E aí era nesses momentos que essa ideia de matar os pais, e eu falo matar os pais, né? E ele fala matar. Ele fala essa palavra, ele utiliza essa palavra, tá? E durante esse período, então, ele tentou cooptar amigos, alguém que comprasse essa ideia dele e efetivasse, né, ou executasse a morte dos pais. Além disso, ele planejava também, nesse período, a compra da arma. E aí entra a questão que tu me perguntou, que, segundo a namorada, ele teria vendido o celular dele, que era um celular bom, segundo ela, vendido ou trocado, tanto o celular dele e o dela, e mais uma televisão pela arma de fogo, que segundo ela seria um revólver preto, tá? Os celulares foram apreendidos na ocasião também, no local do crime, celulares das vítimas e o celular que estava sendo utilizado por ele, mas que não era o celular quente, vamos dizer assim. Ele até disse, não, eu estou usando esse celular faz uns 2, 3 dias, o que fecha mais ou menos, porque ele fala que na terça-feira, mais ou menos, que ele começou a planejar, então acreditamos que ele comprou a arma no início da semana, fez essa troca, inclusive falou para a família que tinha sido assaltado no Uruguai, ele e a namorada, que por isso ele tinha perdido o celular. E aí a mãe emprestou esse celular novo, que é o que está apreendido conosco, para ele ficar usando temporariamente. E ainda vai fazer a análise, né, dos dados, informações constantes nesses telefones apreendidos. Se condenado, qual é a pena que ele pega por esse duplo homicídio? É uma pena alta, não posso te dizer exatamente, né, porque tem inúmeras circunstâncias que variam aí, né, mas é uma pena alta, isso a gente pode enganar. Ele vai a júri, né, e aí daí pra diante é meio que imprevisível o que pode acontecer, mas com certeza é uma pena alta, né? Planejar, assim, e participar ativamente da execução dos próprios pais não é uma coisa que a gente veja toda hora, né? Ele tá em Rio Grande? Tá aqui? Ele foi recolhido ao presídio aqui, presídio estadual de Jaguarão. E essa arma, ele teria conseguido do lado uruguaio ou foi aqui mesmo em Jaguarão? Não sabemos ao certo onde ele conseguiu essa arma. Aqui tem essa facilidade, a gente sabe que por ser uma cidade de fronteira, existe essa facilidade em conseguir arma de fogo, né, armamento. Não sabemos afirmar com certeza onde, né, foi o que ele conseguiu essa arma de fogo. A irmã menor está com a família? A irmã menor está com a família, a princípio está com a avó, né, essas questões legais de guarda, enfim, vão ser determinadas pela própria família, que agora vai ter que lidar com essa situação aí. Então, supostamente, durante o crime, ele estava na casa dormindo como se fosse uma noite normal. Com certeza, ele estava em casa e a princípio se acredita que ele... Só tem 2 possibilidades, na verdade. Ou ele deu a chave
para um ou outro ou outras pessoas para entrarem na casa, tá? Ou ele mesmo abriu a porta, que é a ideia que eu tenho, que eu imagino que ele tenha aberto a porta. E por que eu falo isso? Porque a namorada refere que eles tinham ficado pela sala, na lareira, e em determinado momento, vamos dormir, né? Isso no meio da madrugada, vamos dormir. E ele falou pra ela, espera, vai indo que eu já vou, eu vou sair, eu tenho alguma coisa pra fazer. E ele ficou e ela foi se deitar. E aí depois ele voltou, né? E em seguida ocorreram os disparos. Então, com certeza, ele teve uma participação ativa na entrada dessas pessoas no interior da residência. Ou com o fornecimento da chave, né? Ou com a abertura. Até porque, assim, e uma das questões, eu já falei, acho que foi pra ti, uma das questões que chamou muito a atenção, duas questões que me chamaram muita atenção no primeiro contato que a gente teve com ele. A casa, ela tem um portão de madeira, que é um portão de garagem, né? E a casa, ela tem uma porta de entrada com uma porta de ferro. Nenhuma das portas, nenhuma das entradas da residência, elas tinham qualquer sinal de dano ou arrombamento, né? E ele, questionado, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, desde o primeiro momento se perguntava para ele por onde que essas pessoas entraram, né? Ele não sabia dizer, ele tão pouco dizia, sei lá, acho que entraram pelo telhado. Não, ele dizia, pois eu não sei. Porque mesmo que, com certeza, teria o casal, a menina teriam ouvido o barulho. Depois ele refere assim, lembrei outra coisa, ele refere assim, eles podem ter entrado porque esse portão de madeira, ele tem um modo que se levanta assim, que dá para abrir. Mas isso só quem conhece a casa pode fazer. Mas mesmo que ele tivesse sido levantado, esse portão, teria feito um barulho, porque é um portão robusto de madeira, não teria como não ter feito barulho, e a menina refere que não houve barulho. O que nos leva a crer, então, da participação dele na abertura da residência para que essas pessoas entrassem, né? E a segunda questão que me chama muita atenção e nos chamou muito é que a casa, ela começa com uma garagem, depois é a sala e depois tem um corredor que vão os quartos. O primeiro quarto era o do casal, onde eles estavam mortos. O segundo quarto é o da menina e o terceiro quarto, mais ao fundo, é o quarto que o rapaz dormia com a namorada. Quando questionado sobre a dinâmica do crime, do fato ali, ele refere que ouviu os tiros, que teria ouvido os barulhos de tiros, e que daí ele foi avisar a irmã menor, que ficou preocupado com a irmã, e que daí ele saiu correndo lá pra frente. E a gente questionou, mas tu não gritou, pai, mãe, vocês estão bem? Tu passou do lado do quarto deles e tu não perguntou, tu não entrou? Não entrei. Agora tu ouve tiros dentro da tua casa, tu não vai querer saber se os teus parentes estão bem. Como se ele tivesse certeza que algo... Eu falei pra ele, como tu sabia que o fato não ocorreu lá na frente? Tu correu pra frente e passou do lado do quarto dos seus pais e não entrou. Nos pareceu que ele tinha certeza que algo tinha ocorrido no interior do quarto, né? O que nos chamou muito a atenção. E eu dizia, tu não perguntou, não gritou, pai, mãe, vocês estão bem, preciso de socorro? Não. E isso também foram as duas coisas que mais nos chamaram a atenção naquele primeiro momento de relato dele. Delegado, eu queria perguntar uma coisa. Eu não sei se já falou, não lembro, mas depois que ele admitiu, ele não entregou os comparsas, não falou que foi outra pessoa que atirou, não falou que foi ele que atirou? Não falou. Nós estamos trabalhando essa parte agora dos comparsas. Né? Então ele admitiu que foi ele? Não, ele não disse que foi ele que executou. Ele disse não. Que ele falou a parte do plano. Por isso que eu digo, ele admite, mas ele admite em parte. Né? Ele admite que teve esse plano, que inclusive ele fala que ele fez o plano vinha há 2 anos, tudo isso que eu falei pra vocês, só que ele fala que ele na terça-feira
E daí são situações que espantam a gente, né? Que na terça-feira ele decidiu, não vou fazer, porque ele teria tido uma briga com a mãe por conta do tal do auxílio emergencial, a última briga, o último pico de raiva, como ele fala, foi esse, né? Que ele teria tido uma briga com a mãe por conta do auxílio emergencial na terça-feira. E aí, só que ele falou assim, daí eu fiz as pazes com a mãe, e aí na quarta eu desisti. Que as outras pessoas, um ou mais, ou enfim, quantos forem, teriam feito sem a anuência dele, né? Só que essa versão não combina com todo o resto. Então, por óbvio, se acredita que isso é uma tentativa de se eximir ou tentar diminuir a sua responsabilidade num crime tão bárbaro como esse que a gente está trabalhando. A namorada relatou a compra da arma, ela não comentou com a família, não achou estranho? Não, ela ficou quieta, ela sabia. Assim, isso é uma outra questão que a gente é questionado também, sobre a namorada, né? Será que ela não é comparsa? E são questões que a gente também está esclarecendo, porque na verdade na cena do crime ela estava junto, ela tem esse relato, mas são todas questões ainda que estão um pouco... Não está descartado. Nada se descarta por hora. Ela não desconfiava desse plano dele. Antes de tudo isso acontecer, ela não desconfiava. Ela falou que quando eles foram morar juntos, um determinado momento ele perguntou pra ela, tu mataria os teus pais? E daí que ela disse não. E ela relata, eu fiquei assustada, por que ele perguntou isso? E daí ele falou, é porque eu quero ver com quem eu tô me relacionando, até que ponto a pessoa pode ir. Então, essas questões envolvendo terceiros, né, ainda elas estão sendo melhores verificadas, esclarecidas, juntando outras provas que possam nos esclarecer melhor, né? As perícias vão nos ajudar muito, a vinda do material da perícia vai nos ajudar bastante, né? Falando em perícia, também lembrei que ontem eu conversei com um médico legista lá que fez os exames nas vítimas. Eu perguntei também que uma coisa que me questionaram sobre os tiros, né? Os tiros foram a uma média distância, não se descartando a hipótese que essa distância possa ser reduzida. Então a pessoa chegou perto. E aí também que mais a gente se questiona se realmente não teve algo antes, no que diz respeito a um possível ingestão de alguma medicação, enfim, alguma coisa, porque essa falta de reação e considerando também a arma utilizada nos deixa algumas dúvidas em relação a isso. Mas essas questões todas a perícia vai esclarecer com certeza. E aí a gente vai, ao final, conseguir esclarecer todas essas dúvidas. Eles chegaram a ter algum outro desentendimento depois da terça-feira? Desse último relato deles, chegou a ter mais algum? Pelo que ele fala, não. Pelo que ele fala, não. E a perícia já deu um prazo de quando vai ficar pronto? Não, mas eles estão... ontem eu conversei lá com um perito lá e eles estão com bastante agilidade, né? Considerando a gravidade do caso. Então eles já estão dando uma prioridade aí nessas perícias. Não sei se mais alguma pergunta? Não, tá legal. Muito obrigada então, pessoal. Obrigada. Tranquilo? Aí tá, né? Assim estivemos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Jaguarão, a coletiva com a delegada de polícia, sobre esse crime que aconteceu na última madrugada de quinta para sexta-feira.